Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$ 100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Eram muitas horas. Acabei fazendo várias aulas e fiquei muitas horas tentando aprender, mas aprendi o que eu queria, as músicas que eu queria, mas eu vi que meu futuro não era ali, na guitarra. Você comprou o quê? Uma Gibson ou uma Fender? Fender, Stratocaster. Você deixou na Espanha ou trouxe pro Brasil? Não, deixei lá. Eu trouxe bastante mala, mas só mala, chuteira, roupa, produtos aí de fazer a barba, coisas dessas aí, mas não deu para trazer muita coisa não. E vem cá, nesses anos todos de Europa, você assistiu muito show bom lá? Dava tempo ou o jogador não tem horário? Não, tem. Nos últimos anos em Madrid, lá em Londres também eu vi alguns, né? Mas principalmente eu estava caçando o U2, né? Porque era o show que eu mais gostava e consegui ver eles em Madrid agora nesse último show. Ó, e eu vou te falar, no dia que você chegou no Rio de Janeiro, chegou com a camiseta do Iron Maiden, que foi uma coisa emocionante. E eu te falei, o pessoal da produção me ligou que te convidou para ir no show. Os caras ficaram, a tua imagem rodou o mundo, parou lá com os caras da banda, e os caras falaram que te convidou, você está convidado para ver o Iron aí no Rio de Janeiro, viu? Pô, se tiver um horário aí... Se Deus quiser e o Flamengo me permitir esse luxo de ir lá conhecer a banda, ou até mesmo, não precisa nem conhecer a banda, né? Só ver o show, pô, seria maravilhoso. Eu amo shows ao vivo e, pô, principalmente do Iron, né? Essa é coisa linda. Nós vamos falar com o Mister. Ô, Felipe, agora falando de futebol, como é que foi, rapaz? Você é um daqueles jogadores que saiu daqui. Tem gente que não sabia quem era o Felipe Luiz. Uma vez eu estava entrevistando o Deco quis voltar pro Fluminense, que ele falou, pô, eu sou conhecido no mundo inteiro, mas no Brasil as pessoas não lembram, porque você sai muito cedo, né? Como é que foi para você sair do Figueirense e ir pro Ajax da Holanda? A gente viu a foto até do Van Gaal, que falam que ele não gosta de brasileiro. Ele gosta ou não gosta? Comigo, espetacular. Ele que me levou, né, do Figueira pro Ajax, antes de responder a tua pergunta. E aí eu acabei não jogando no Ajax e muitos anos depois eu fui me reencontrar com ele quando eu estava no Chelsea. A gente jogou contra o Manchester United. Daí ele falou para mim assim, eu falei para todo mundo lá que tu ia dar certo. Eu falei, você era a minha aposta. E eu me sinto em dívida com ele, porque eu não consegui devolver o que a aposta dele. Lá no Ajax eu não consegui, realmente por culpa minha, não consegui dar certo naquele. Mas por qual motivo? Eu não fui preparado para aprender com a cabeça aí pronta e eu fui para reclamar. Eu reclamava da comida, reclamava dos jogadores, não queria aprender o idioma, aprendi inglês em vez de aprender holandês, que não é ruim, mas né, poderia ter me esforçado muito mais, mas principalmente eu poderia ter entender o lado do treinador, que era um menino de 19 anos que estava chegando do Figueirense, né, que era um clube menor expressão no Brasil e que estava tendo uma grande oportunidade. Para mim, eu tinha que chegar lá e jogar. Então eu não entendia que eu tinha que passar por esse processo de adaptação. Eles me colocaram numa casa de família lá para aprender bem o holandês e eu já escolhi sair, poderia ter ficado lá. Então foram várias decisões. Você se arrepende disso que você fez no Ajax? Eu poderia, sim, me arrependo. Poderia ter aproveitado muito mais e o Ajax é um grande clube. Você vê hoje o Neres está lá, está jogando no Ajax, está jogando bem, toda a Europa quer ele, né? Então eu tive que passar por vários outros processos, depois ir para o Real Madrid B, para depois ir para o La Coruña, jogar 4 anos na La Coruña para voltar e para um time grande, né? Para brigar por título. Então, se eu tivesse dado certo lá, com 21 eu já estava... Mas quando que caiu a ficha para você e falar, pô, eu tô na Europa, eu não posso meter essa mala de achar que eu vou reclamar de tudo, achar que tudo tá ruim. Quando que caiu a ficha? Foi no Real Madrid B? Não, quando até moleque, eu acaba cometendo muitos erros, eu achava que era o cara e não era nada, né? Então eu acho que quando eu estava no La Coruña aí, que eu joguei 100 jogos seguidos lá, e aí eu percebi realmente, falei, poxa, tô aqui jogando para poder ir, para não ir pro rebaixamento e ainda não tenho nada, nem tinha um bom contrato, nem o La Coruña brigava por nada. Então eu vi que, pô, né, lá eu percebi realmente que tinha sido uma oportunidade jogada fora, porque eu via também o pessoal que estava jogando bem no Ajax, já estava saindo para outros clubes bons e até mesmo fazendo história lá, né, que era um clube muito grande da Holanda. Mas, por outro lado, quando eu estava no Figueirense, eu tinha 17 anos, jogando o Brasileiro da Série A, com 17, com 18, recebi algumas ofertas, Japão na época,
e assim, de países assim que eu nunca quis. Meu sonho era ir para a Europa. Meu sonho era ir pro futebol europeu. Então, não queria ir até mesmo tive algumas sondagens de São Paulo e tudo mais, mas não queria ir ficar no Brasil. Eu queria sair para a Europa. Então, talvez isso, né, ter saído muito cedo e tudo mais, fez com que eu fosse um desconhecido. Até quando eu cheguei na seleção principal, falou todo mundo, quem é esse cara? Pô, jogou onde, né? Jogou no Figueirense, pô, como é que tá aqui? Então, isso que o Deco falou. E como é que você... Não, o Deco falou pra mim, o Deco falou, pô, o Deco tava no Chelsea ainda. Ele tava saindo do Chelsea, ainda eu peguei ele saindo do Chelsea. E ele falou, pô, eu queria ter o gosto de jogar no meu país e as pessoas me reconhecerem. Mas ele falou que queria jogar em alto nível e ser campeão. E foi o que aconteceu. Ele jogou naquele time do Fluminense, foi campeão brasileiro. E depois ele parou. Mas como é que é pra você, por exemplo, tantos anos de Europa, chegar numa seleção brasileira que nem você falou, pô, quem é o cara? Ninguém sabe quem é. Isso te incomodava? Isso te deixava meio chateado ou nada a ver? Não, é uma sensação estranha, né? Você tá na seleção, você é o melhor jogador, um dos melhores laterais esquerdos da Espanha, estava ganhando lá na UEFA, o melhor lateral esquerdo da UEFA, não sei o que e tal. E chegava que ninguém me conhecia. E eu tinha participado de um Mundial Sub-20 pelo Brasil. Então, eu não conseguia entender. E aí, meu erro, com 25 anos, era chegar na seleção e achar que eu ia ganhar minha vaga na seleção no treino. Achando que treinar e corria mais do que tinha que correr e tal, e não. Hoje eu vejo que na seleção o que faz ser convocado é o trabalho que você faz no clube. Você está arrebentando no clube, como é que você vai deixar, por exemplo, o Arthur fora da seleção? O cara é titular do Barcelona, o cara joga muito, está sempre brigando, um exemplo, né? Vários outros desse, né? Então, se você está bem no clube, você vai para a seleção naturalmente, você vai poder desenvolver o seu trabalho. Ô, Felipe, esse programa tem um negócio que é muito louco. Eu combinei alguma coisa com você? Nada, não. Falei alguma coisa? Nada. Mas aqui você cita nomes, a gente, ó, as pessoas aparecem. Quem tá aí? Fala, Benja, a todos que estão aí no programa. Primeiramente, boa noite. Fiquei sabendo que vocês estão tendo o privilégio de ter Filipe Luiz aí no seu programa, Benja. Então, falar pra ele que tô torcendo muito por ele no Flamengo. Tenho certeza que vai ser mais uma trajetória vitoriosa desse cara, que esse cara é um merecedor, sabe muito futebol e da resenha. Mas enfim, Luiz, desculpa por todas as minhas vitórias em cima de você no ping-pong, mas enfim, tamo junto, um abraço, fica com Deus, valeu. Um abraço pro Arthur. E ó, essa história eu chequei com uma pessoa da seleção. Mentira. Eu não falo minhas fontes. Que você é competitivo, que você fica bravo e que o Arthur, que você é pato do Arthur Tá no maluco, ping-pong. tá Você é maluco. pato dele no ping-pong. Não, olha, Arthur, pô, eu queria te mandar um abração, pô, saudades, muito de saudades desse moleque. Fiquei agora, pô, realmente surpreso, porque eu tinha acabado de falar o nome dele e não sabia de nada, mas ver ele aí, eu falei que a última vez que o Arthur perdeu uma bola foi em 2015, eu acho. Até então eu nunca vi ninguém roubar uma bola do Arthur, é impossível, ele bota a bunda assim e tal, vira pra cá e vira pra lá, ninguém rouba a bola dele, é espetacular ver esse moleque jogar. E cada dia que passa ele tá melhorando uma coisa que eu via que no começo ele não fazia tanto, que é alimentar os atacantes, né? Então ele deu, por exemplo, o passe de gol pro Gabriel Jesus na final da Copa América, a jogada dele. Então é um cara agora que já tá... Toda essa qualidade que ele tinha e ele jogava atrás, ele tá fazendo perto da área, então é um cara aí que vai explodir, já explodiu, mas vai explodir mais ainda, né? E por outro lado, dizer que eu tô invicto e tomara que eles tenham as gravações e que saia isso ao público, eu tô invicto, já fazem mais de 5 anos na Granja Comari no ping-pong. Não é a informação que eu tenho. Não, mas tomara que venham os vídeos. Não é né? a que eu tenho. E que você fica bravo. Os caras falam, pô, o Felipe diz gente boa pra caramba, mas ele perde no ping-pong e o bicho fica louco. Se eu perder qualquer coisa, eu não durmo à noite. É um defeito que eu tenho. Qualquer coisa. Se nós agora for jogar aqui um dominó e Viu eu como a minha fonte é boa, então? Não, pois é, mas não, eu não perdi no ping-pong, não. É impossível perder no ping-pong. Eu posso ter perdido naquele fute-mesa, que agora é moda também, né, tal, aí eu até perco, porque essa molecada também nasceu jogando esses negócios aí, então... Mas aí eu fico realmente... Até me afeta o treino, né? Por isso que eu tento evitar jogar essa dor de perder. Ô Felipe, você falou pra mim, você falou agora que você tinha o sonho, a vontade sempre de jogar na Europa. E aí você foi, se arrependeu lá do Ajax, pô, fez as coisas e tal, é errado, você achou que você reclamava de tudo e tal, meio que meteu uma mala, achou que era o cara, enfim. Em algum momento você achou, falou, eu acho que não vai dar certo aqui pra mim não, daqui a pouco eu acho que eu vou ter que voltar.
Ou você tinha convicção? Você ficou quanto tempo no total? 15 anos. Cara, é uma vida, né? É que nem agora, eu entrevistei o Rafinha em Munique antes dele vir para o Flamengo. A gente fala com vocês que passaram 15 anos na Europa, a gente parece que está entrevistando realmente jogador europeu. É tudo diferente, né? A cabeça de vocês é diferente, o modo de se expressar, tudo é diferente. Mas você tinha essa convicção que você ia ficar 15 anos na Europa? Você virou um europeu. Virei um europeu. Primeiro fica muito boa a camisa ali na imagem, quando aproxima a imagem, a sua ali, ela brilha. Cara, eu acho que falar, teria que apresentar sempre com essa camiseta, eu acho, agora. Pô, tem que falar lá com o Edu Zebini. Eu vou te dar uma de presente, depois eu vou mandar para você. Por favor, agradeço. Vou mandar uma dessas de presente aqui. Agradeço. Desculpa, esqueci. Não, que eu falei assim, você tinha convicção que você ia ficar 15 anos na Europa, fazer essa carreira que você fez? Então, quando eu fiquei um ano no Ajax, um ano no La Coruña, um ano no Real Madrid B e um ano no La Coruña, aí veio a oferta de voltar para São Paulo. Eu tive uma oferta na época muito boa e tudo mais. Do São Paulo? Do São Paulo. E tava acho que era o Jorge Wagner, o lateral esquerdo, né? E aí, o São Paulo tava aqueles anos que estava sendo campeão brasileiro seguido, acho que foram 3 seguidos, né, no caso. E aí foi que eu tive que escolher ou ficar no La Coruña ou voltar para São Paulo. E foi uma decisão muito difícil, né? Foi muito difícil. Eu não conseguia tomar essa decisão porque, eu sabia que o São Paulo ia ser campeão brasileiro, já estava bem, já estava lá em cima e voltar a morar, jogar no Brasil, tá mais perto a visibilidade da seleção. Mas aí me deram um conselho, né? Muitos conselhos. Aí até meu pai também falou, olha, seria bom você tá indo agora um ano no Ajax, um ano não sei o que tal, você não tá parando num clube, né? Fica no La Coruña mais um ano, fica aí, estabelece aí uma rotina aí com os teus companheiros, conhece bem eles, e foi o que eu fiz, escolhi isso, com a ajuda, essa ajuda, né? No caso a decisão foi minha, mas eu tive essa ajuda e escolhi ficar lá no La Coruña. Então, a partir daí eu já escolhi, eu falei, não, quando eu comecei a dar certo na Coruña, eu falei, não, aqui é o melhor futebol, a vitrine do futebol, né? Não é que é melhor que o futebol brasileiro, senão a vitrine. Lá a Espanha, os clubes da Espanha jogam a Champions, e a Champions tem muito mais visibilidade que a Libertadores, então esse é um pouco... E se fosse perguntar para mim, hoje nós estamos em agosto, se fosse perguntar para mim em dezembro do ano passado, a minha continuava sendo igual. Eu jamais vou voltar a jogar no futebol brasileiro. Então eu falava isso sempre para todo mundo que me conhecia e agora, olha, 8 meses depois estou aqui. Mas o que te fez mudar? Então, aí meu contrato com o Atlético estava chegando ao fim. Eu tive algumas ofertas assim da Alemanha, logo no começo, né, em janeiro, fevereiro, ali quando você já pode assinar. E não senti o meu coração com aquela força assim, vai, assina. Então eu falei, não, eu vou esperar. E aí comecei a ver a possibilidade do Flamengo, né? E daí começou a criar aquele frio na barriga, aquele negócio, né? Aquelas promessas que o cara fez, que eu acredito que toda criança faz pro avô, pro pai, pra mãe, eu vou jogar um dia no Flamengo, um dia eu vou jogar no Flamengo. E tal, aí começou a criar aquilo, e aí o Flamengo hoje já oferece uma oferta não financeira, senão já oferece uma oferta já europeia, no sentido de o clube tá bem estabelecido, tá bem estruturado. E porque assim, muita gente fala, né, pô, você vai lá no Brasil, o Brasil é assim, o Brasil é dessa forma, o Brasil, não, aqui no Brasil é assim, o campo é assim, você tem que acostumar. Então não, eu venho com a ideia de que não, o que tem que melhorar tem que ser melhorado, não importa o que a gente tem no Brasil. Então eu venho com essa ideia assim, de que o que eu puder ajudar, o que eu puder acrescentar com toda essa experiência. Então foi tudo isso aí, essa oferta do Flamengo me encheu por esse sentido, né? Que o Flamengo também quer ser mais europeu nesse Mas aspecto. o fato, por exemplo, do Rafinha ter acertado também 15 anos de Europa, ela marcou história no Bayern de Munique, tem do Flamengo. O Daniel Alves não tinha acertado ainda, você já tinha acertado. O Felipe Melo saiu da Inter de Milão, está aí fazendo história no Palmeiras. Sim. O fato desses jogadores mais velhos, mas que estão jogando, você, Daniel, todos esses caras, o Felipe, todos jogando em altíssimo nível. Isso tem peso também? Você acha que isso ajuda o jogador brasileiro que está com 33, 34 lá fora, fala, pô, esses caras estão tudo voltando, é porque a coisa deve estar legal lá. Isso ajuda? Isso teve um peso para você? Sim, com certeza. Quando a gente conversa entre os jogadores, né? E até conversei com o Felipe Melo antes de vir para cá. Mensagem, a gente, né, tem amizades, o Dani também, com o Dani nem se fala então, né? Que a gente comentou muito e tem esse receio. O que acontece no meu caso, por exemplo? Era agora ou nunca. Eu fiz 34 anos e se eu ficasse mais 2 anos na Europa, eu ia voltar com 36. Imagina que eu já não estou bem fisicamente. Eu vou vir pro Flamengo porque para tomar vaia? Não, então eu penso, agora é o momento, porque ainda estou bem fisicamente.
e ainda estou para ajudar no campo, entendeu? Rendendo, né? Porque o cara vir aqui para ajudar fora do campo, lá no banco, né? É melhor então já se retirar e vir aqui de diretor esportivo, né? Mas então isso aí foi que ajudei. E quando eu acho assim, quando eu vejo o Rafinha, quando eu vejo o Everton Ribeiro, o Diego, quando eu vejo todos esses caras aqui no Flamengo, e eu vejo que o clube quer, eu vejo que o clube, o investimento é grande, porque o clube quer crescer, o clube quer competir por coisas grandes. Eu quero ir no lugar onde eu me sinta importante, mas principalmente onde eu possa ser campeão. Essa coisa competitiva que a gente fala aí sobre o ping-pong, eu sou assim. Então, muitas vezes eu deixei ofertas de lado melhores financeiramente, mas por quê? Porque não me oferecia o poder ser campeão. Depois, pode ser que sim, pode ser que não, mas... Ô Felipe, o Juanfran foi uma surpresa. O Juanfran, porque vocês virem é uma surpresa, mas vocês são brasileiros. Agora, o Juanfran, um jogador espanhol, ele te ligou antes de acertar com o São Paulo? Felipe, e aí? Tô indo, não vou, é legal, não é? O que é bom, o que é ruim? Rolou esse papo? Sim, então, imagina, eu e o Juanfran, a gente chegava 2 horas antes do treino todo dia. Os dois primeiros, os mais velhos lá do time e os dois que chegavam primeiro lá, porque tem que se cuidar mais e tudo mais. Então a gente chegava lá, começava a fazer a bicicleta, aquecer um pouco e começava a conversar. E aí, tu vai pra onde? Tu é tal, tu tá livre, tu não sei o quê. E ele falava pra mim, pô, eu não quero ficar na Espanha, eu adoraria ir pro Brasil. Adoraria. Eu falei, ele tinha esse desejo já? E aí eu falei, mas por que tá louco, o cara é espanhol, não sei o quê. Não, porque, pô, eu vejo que lá o futebol é muito competitivo e porque as torcidas e porque eu gosto. Então o que acontece? O Juanfran aqui pro brasileiro, como que é o certo falar? Juanfran. Juanfran? A partir de agora eu vou falar o certo. Juanfran. Ele é um cara que gosta de se sentir jogador de futebol. O jogador de futebol aqui no Brasil, melhor que nunca. O cara aqui é jogador de futebol. O cara não pode sair na rua direito, a torcida cobra, ou então te apoia, ou pede foto. E essa competitividade, perde um jogo, todo mundo fala que tu é ruim, ganha tu é o melhor. Então é isso que eu acho que ele gosta. Porque a gente joga tantos anos no Atlético, a exigência lá é tão grande, a torcida é tão grande lá na Espanha. Você já deve ter ido lá, já deve ter acompanhado alguns jogos, que eu acho que vicia, entendeu? Então, pô, imagina, eu tava me imaginando na China. Falei, pô, imagina eu treinar lá, perder pro Xangai e aí, não ia me importar. Então, entendeu? Eu acho que eu e o Juan somos parecidos nesse sentido, a gente quer exigência, quer competir por coisas grandes. E ele, obviamente que o São Paulo abriu as portas para ele nem pensou 2 vezes, porque também São Paulo é um grande clube, uma grande cidade. Bom, e se vocês querem isso aí, é o lugar ideal, né? Você viu lá contra o Bahia? Por causa daquele gol, você viu já o que você sofreu, que os caras pegaram no teu pé, né? Teve no meme, não sei o quê. Então, aqui tá bom. Ô, Felipe Luiz, tem um cara para falar com você aí. Vamos ver quem é. Irmão, bem-vindo ao futebol brasileiro. Estou falando pouco a pouco em português, mas contigo puedo hablar español. La verdad que es increíble que después de tantos años en el Atlético de Madrid juntos, ahora estemos los dos aquí en el fútbol brasileiro y nada, tengo muchas ganas de volver a verte, de enfrentarme contigo. Ese día Flamengo, Sao Paulo, no podemos ser amigos, no podemos ser hermanos, pero después del partido lo seremos como siempre, porque sabes lo mucho que te quiero y te deseo lo mejor. El Flamengo ha firmado a una estrella contigo, porque eres para mí de los mejores, por no decir el mejor lateral izquierdo con el que he jugado. Y te deseo lo mejor, que te quiero mucho y mucha salud, mucha fuerza para ti, para toda tu familia y que vayan muy bien las cosas, ¿vale, hermano? Un abrazo. Pô, que legal, né? Que fenômeno esse cara, pô. Tô te quebrando hoje, né? Nossa senhora, nunca imaginava. Pô, eu juro que eu não sabia que ia acontecer essas coisas aí no programa. Bom, olha só, a gente quando a gente treinava contra, nem ele chegava na linha de fundo, nem eu, porque a gente já 8 anos juntos, ele tirava pra fora e falava, Juanfran, eu já te conheço, já fazem 8 anos, cara. Então acho que contra o São Paulo é melhor nem jogar, porque nem eu vou chegar na linha de fundo, nem ele vai chegar na linha de fundo. Não, mas ele
É um cara especial. Pô, é um jogador que está entre talvez top 5 aí dos mais profissionais que eu já tive na minha carreira, que eu vi. O primeiro a chegar, o último a ir embora, sempre trabalhador, sério, bom companheiro, sempre pensa no companheiro antes que nele mesmo. São Paulo acertou na mosca. Ah, sim, sim. É um cara super competitivo, escolhe sempre a melhor jogada, sabe defender, sabe atacar, é impressionante. Tomara realmente, não, tenho certeza que vai dar certo. Não vai ser fácil, não é fácil, jogar no Brasil é diferente. Você viu os memes, né? O cara rápido aí que tem no Brasil. Tudo isso não é fácil, mas com a nossa exigência e com a nossa experiência, não tenho dúvida que ele vai dar certo. Ô Felipe, o que é mais difícil? Um jogador brasileiro se adaptar na Europa? Ou um jogador europeu se adaptar no Brasil? Ou um jogador brasileiro que passou 15 anos na Europa se readaptar ao futebol brasileiro? Qual dos três casos é o pior? Eu acho que é mais fácil se adaptar quanto maior o clube, mais fácil a adaptação, né? É claro que a exigência de você jogar no Real Madrid, no Barcelona é muito grande, mas você sempre vai ter bons campos, bons companheiros, você vai dar a bola, ela vai ficar no pé do cara, não vai escapar, ele vai te devolver bola. Então, se você tem qualidade, você tem talento, é mais fácil se adaptar lá. Agora, eu acredito que deve ser muito difícil para o Juan Fran se adaptar aqui no futebol brasileiro, porque aqui é bem diferente, né? O tipo de grama, né? Depois o campo muitas vezes está seco, o clima, as viagens e tudo isso você tem que se acostumar. É uma coisa que eu acho que para ele, para mim também, já fazem tantos anos que eu não jogava no Brasil que no caso você tem que ir se adaptando, né? Mas eu acho que é mais fácil o jogador brasileiro se adaptar lá fora do que o que está lá fora se adaptar aqui, acho. Pô, essa é uma frase interessante, Ô Felipe Luiz, esse cara aí, a gente tinha que sair agora, meter um terno e gravata para voltar. Eu não posso, não pode estar assim, mas como não dá, olha quem veio aqui para te falar, para te dar um abraço. Roda. Meu amigo Felipe Luiz, é uma satisfação muito grande poder estar falando contigo e com essa nação que está atrás de ti, que é a rubro-negra. Amigo, felicidades. Sei que você é uma grande pessoa, um grande jogador e creio que tem essa capacidade muito grande de demonstrar aí no Brasil, entende, nesse grande, glorioso Flamengo, entende as suas qualidades. Que eu posso de coração desejar boa sorte e, claro, tive o prazer também de jogar no Flamengo e me aceitar de uma maneira muito boa. Espero que possa também te aceitar de uma maneira fantástica. Um abração e sorte. Poxa, Luiz Pereira, cara, é incrível. Pô, esse cara, você vê, né, a gente que é bem mais novo, que acabei nunca vendo ele jogar, então você chega lá, ele está trabalhando no clube e é uma pessoa a mais, né, pra mim era uma pessoa a mais no clube, só que aí eu via quando ele passava assim, o pessoal meio que, né, respeitava mais e ficava mais sério. Você e o Rafinha foram contratados e é óbvio que você acompanha, era uma queixa do torcedor do Flamengo há muito tempo, que o Flamengo montava grandes times e não precisava de lateral direito e lateral esquerdo. Não quero falar disso, mas a torcida falava. O Flamengo foi lá e trouxe Rafinha e Felipe Luiz. Ou seja, não tem o que falar mais. A pressão, você acha que você vai ter a maior pressão da tua vida, por incrível que pareça, aos 34 anos? Sim, sem dúvida, e tomara, porque eu gosto. Isso quer dizer que eu vou estar ligado, eu vou estar concentrado, eu vou estar trabalhando mais do que nunca. Se eu não tiver pressão, né, se eu não tiver aquele frio aí na barriga... Você tinha isso ainda no Atlético de Madrid ou eu tinha diminuído? Então, olha só, uma coisa interessante, né? No jogo depois do Bahia, o jogo contra o Bahia, nós perdemos o jogo, eu fui pro hotel, a gente dormiu no hotel e só no outro dia a gente viajou. E eu não consegui dormir durante a noite, pensando no jogo que eu poderia ter feito melhor, onde eu poderia ter corrido para cá, para lá, não sei o que, poderia ter feito naquela jogada. E o que o time precisa melhor, na cabeça do jogador passa aquilo tudo, né? E acordei no outro dia derrubado, assim, ó, cansado, e viajamos aí, cheguei aqui em casa, entrei debaixo do chuveiro e falei, graças a Deus, eu tô vivendo isso de novo. Eu adoro, essa é a melhor coisa que tem no futebol, você se sentir vivo, você sentir que você precisa concentrar muito mais, tá mais ansioso, tá mais, talvez, preparado para jogar. Volta a ser moleque? Volta a ser aquelas coisas de quando você tinha 20 anos? Volta. E talvez no Atlético tava... claro, quando você ganha tudo num clube, você faz história, também
né, você vem uma bola na área pequena, às vezes dá um bagão, eu vou dominar, porque, pô, aqui eu tenho moral, posso fazer o que eu quero. Não é assim, mas entre aspas, né, vamos lá. Aí, então você perde o jogo, às vezes não fica com esse frio na barriga, com essa sensação ruim, entendeu? Então agora voltei a ter e voltei a sentir esse fervor aí, essa coisa que fazia tempo e que eu amo, que eu também sinto na seleção. E fiquei muito feliz por isso. Mas, com certeza que você falou, desculpa te interromper, do lateral, também, obviamente que foi muito bom para o Flamengo, acho que trazer nomes, né, e tudo mais, mas também rompeu uma lança a favor aí do meu companheiro René, que, pô, estou treinando com ele, acompanhando, um cara espetacular e grande jogador também, e junto vamos crescer muito. E olha, com essa adrenalina tua, não esquece, na hora que você estiver indo no busão, você não vai entrar na roda de pagode lá com o Gabigol, com os caras e tal. Você vai com o teu funil vindo The Trooper pra dar aquela adrenalina do Iron, né? Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.